pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, guia imensamente a águas tranquilas, refrigera a sua alma e guia pela vereda da justiça por amor ao seu nome. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tem mal algum, porque Ele está contigo. A tua vara e o teu cajado te consola. Não há mais para nós, por vezes na presença de Deus. Ele unge a nossa cabeça com óleo, e o nosso cálice transborda. Certamente a sua bondade e a sua fidelidade nos seguirão por muitos dias, e nós habitaremos na casa do Senhor para sempre. Eu não sei como Deus irá fazer, eu só sei que vai ser perfeito. Você está bem? Aleluia! Diga, eu cheguei no melhor momento da minha vida. Você não vive pelas notícias que você recebe. Você não vive pelas mensagens do WhatsApp que você lê. Você não é guiado, a sua vida não é regida por notícias governamentais. A sua vida é regida por aquele que nunca te desamparou, por aquele que nunca te esqueceu. A sua vida é uma vida de milagres. Esquece como é que vai ser. Esquece porque você pode ser inteligente, capacitado, formado. Você pode ter toda a criatividade do mundo, mas não se compara à criatividade daquele que te gerou, que te projetou, que te alcançou e que te chama pelo nome. Meu filho amado. Meu filho amado. Aleluia. Você pode sentar, porque se a gente não entrar diante da gente, não pega não. Aleluia. Obrigado, amor. Como vocês foram precisos na escolha das músicas. Glória a Deus. Aleluia. Você está bem? Você está feliz? Então dê um sorriso bem lindo para a pessoa que está do seu lado e diga: que bom que você veio. Amém. Nós estamos muito felizes por receber vocês aqui na casa do Senhor hoje. Amém. E sabe que você não está aqui por acaso. Deus tem uma palavra poderosa para você. E sabe que o tema hoje é família. Sabe? Quando é esse tema, que eu sei que vai ser sobre família, meu coração fica alegre. Porque família é um projeto de Deus. Não foi um homem que teve essa ideia de criar uma família. Não foi um líder religioso. Não foi um líder político que decidiu criar essa ideia da família, de constituir uma família. Essa ideia foi única e exclusiva de Deus. E é uma ideia que funciona. Amém? A família, ela foi projetada para dar certo. Isso. Amém? Então, você cantou que a resposta vem de Deus. E você não quer saber como vai ser. Você sei que vai ser um milagre. Pois diga assim: minha família é um milagre. Amém? Sabe, hoje nós vamos dividir as tarefas, né, amor? Isso. A gente vai ainda falar... bem que eu não vou lavar prata agora. A gente vai falar sobre um casamento feliz. Características que uma mulher precisa ter e características que um homem precisa ter para que o casamento seja uma instituição que funcione e que dá certo. Isso. Amém? Segundo a Bíblia. Isso aqui também não é uma ideia de Júnior, não é uma ideia de Joana, é uma ideia de Deus. Isso. Amém? Então as mulheres vão prestar bastante atenção no que eu vou falar, para prestar atenção no pastor também. Mas eu vou falar sobre as mulheres. Amém? Aleluia. Então, como eu falei, Deus teve essa grande ideia de constituir uma família, de criar uma família. Imagina só, Deus pegou duas pessoas diferentes e colocou dentro de uma casa. Você acha que dá certo? Bem, a Bíblia diz que dá. Amém? Às vezes tem opiniões diferentes, tem gostos diferentes, tem temperamentos diferentes, personalidades diferentes. E Deus opera um milagre e faz funcionar toda essa diversidade. Amém? Mas o homem e a mulher precisam querer dar certo. Que dê certo. Amém? Então nós vamos começar lá no começo. Amém? Então abre Gênesis 2.
Gênesis 2, a partir do versículo 18, diz assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e que lhe corresponda. Primeiro, o Senhor está dizendo: não é bom que o homem esteja só. Então, Deus está dizendo que casamento é uma coisa boa. Amém? E depois ele disse: eu vou fazer para ele alguém que o auxilie. A Bíblia não diz que eu vou fazer para ele uma escrava. E a Bíblia também não diz que eu vou fazer para ele uma empregada. Ou um tapete para ele pisar, ou alguém que ele não vai considerar. A Bíblia diz que o Senhor disse: eu vou fazer para ele alguém que o auxilie e que lhe corresponda. Uma pessoa que auxilia é uma pessoa que está embaixo dos pés. Não, uma pessoa que anda ao lado do homem. Amém? Mas entenda, o cabeça da família é o homem. Existe uma hierarquia na família. Aonde você passar, vai ter uma hierarquia. No seu trabalho, né? Na escola que você passar, em tudo na vida tem uma hierarquia. Na igreja tem uma hierarquia e na sua casa também tem. Deus constituiu o homem como o cabeça do lar. E a mulher? A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa. Amém? Então a gente viu que casamento é a ideia de Deus e que existe a hierarquia. O primeiro lugar na casa é Deus. Lá em Mateus 6,33 diz que a gente precisa buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas nos serão acrescentadas. Então nós precisamos buscar primeiro o Senhor, porque Ele é a nossa fonte. E nele nós temos tudo que nós precisamos. Então a gente não deve gerar expectativa no cônjuge, não deve gerar expectativa nos filhos, como fonte da minha alegria, da minha satisfação, não. Primeiro é o Senhor. Amém? Em Salmo 127:1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Então, o Senhor precisa edificar. Ele precisa ser os fundamentos do lar. Amém? Segundo é o cônjuge. Em segundo lugar está o meu marido. No caso, as mulheres. E no caso dos maridos está a esposa. E não são os filhos, não. Eu tenho um filho bebê. Tem um filho bebê. Não é meu filho, não, que é minha prioridade. Não. A sua prioridade primeiro é Deus, depois é o seu marido. E eu queria que você abrisse lá em Marcos 12:30. Eu queria que colocasse aqui, por favor. Marcos 12:30. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. 31. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior que esse. Ame o seu próximo como a si mesmo. Quem é o seu próximo? O próximo mais próximo da gente na família é o cônjuge. E o segundo mais próximo, os filhos. Sabe? O terceiro lugar na hierarquia são os filhos. Por quê? Porque um dia o seu bebezinho, o seu pacotinho vai crescer e ele vai desejar ter sua própria família. E ele vai sair de casa, ele vai cortar o cordão umbilical e você vai ficar, você e seu marido, em casa. E a mulher que coloca todas as expectativas no filho, quando o filho vai embora, cria o seu lar, a sua família, ela sente a síndrome do ninho vazio. Meus filhos saíram, eu vou fazer o que da minha vida? Ela perde totalmente o sentido e razão de viver. Por isso que o segundo lugar na hierarquia da família é o cônjuge. Porque quando seus filhos forem embora, quem vai ficar do seu lado? É esse lindão aqui. Ele vai ficar do meu lado, né? E do seu lado vai ficar o seu esposo. Amém? Então, terceiro lugar, os filhos. E quarto lugar, o trabalho. Os filhos crescem. Eu queria que você já está em Gênesis 2:15 diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivar. Marido ou esposa. Terceiro, os filhos. Quarto lugar, o trabalho. Às vezes, a gente coloca o trabalho como uma prioridade acima dos filhos
gastar tempo com sua família, primeiro com Deus, depois com sua esposa, com seus filhos. Tenham tempos de qualidade. Não tenho muito tempo, mas o tempo que você tem, invista com força na sua família, porque ela é a base, ela é um projeto de Deus e ela funciona. Sabe, lá fora a gente escuta que casamento é uma instituição falida. Não dá certo. Não deu certo lá fora para pessoas que não têm a instrução de Deus, para pessoas que não atentam à palavra. Mas quando nós nos debruçamos a palavra do Senhor, Ele vai trazendo luz em todas as áreas da nossa vida. E a gente consegue enxergar que em Deus é possível. Amém? E por último, igreja. A igreja fica por último. A igreja. Esse espaço aqui, ele fica por último. Primeiro você tem que dar assistência à sua família. Sabe que o seu primeiro ministério, o seu primeiro chamado em Deus é cuidar da sua família. Depois que você cuida da sua família, que você deixa tudo certinho, aí você diz: estou pronta para servir ao Senhor na igreja. Mas a gente não pode negligenciar uma coisa, deixar uma coisa a desejar, com a desculpa que eu estou buscando Deus em primeiro lugar. Quando a gente busca o Senhor, é no nosso secreto, no íntimo da nossa casa, em um quarto, é a sua comunhão com o Senhor. Aí você está buscando Ele em primeiro lugar. Não é aqui. Aqui é uma consequência de como está ajustada a sua vida. Amém? Vocês estão pegando? Amém. Aleluia. Sou eu? Eu estava já segurando o microfone dela aqui porque eu ia achar uma função para mim. Eu ia falar mais fácil. Graça e paz, seja muito bem-vindo. E nós estamos falando de família. Ela vai falar das moças e eu vou falar dos rapazes. Então você pode abrir a sua Bíblia. Se você estiver com a sua Bíblia, eu quero que você pratique. Abra a sua Bíblia e quem não trouxe Bíblia, lê ali no nosso... Como é que chama isso? Na televisão não, tem um negócio que eu não mexi. Não está no nosso telão. É isso, nosso telão de 1.200 polegadas. Efésios 5, versículo 22. Isso. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estão sujeitas aos seus maridos. Para por aí. Já começou falando que o homem é o cabeça da casa, e agora eu vou pegar vocês. Eu já fiz uma amizade aqui com Marcelo, que qualquer coisa Marcelo come a boca aqui comigo. Marcelo fica perto. Porque nós pensamos que a nossa condição de líder e a nossa condição de influenciadores, porque Deus nos instituiu a essa condição, nós não precisamos fazer mais nada. E é aí que nós nos enganamos. Porque pregar para você em meia hora de culto, eu posso escolher as melhores, só um segundo, eu posso escolher as melhores palavras, ensaiar 5 dias na semana e chegar aqui e falar algumas palavras difíceis para você e te impressionar. Mas um líder de verdade influencia primeiro a sua casa. Do que adiantaria eu ganhar o filho do Antônio e não ganhar a Valentina? Então, nós precisamos entender que se Deus te colocou como cabeça da sua casa, você tem que ter uma atitude correspondente a essa confiança que Deus colocou em você. Porque quando Deus te instituiu, Ele não falou assim: eu vou jogar uma moeda para cima, se cair cara eu coloco o homem como líder, se cair coroa eu coloco a mulher. Não. Isso foi um projeto criado por Deus para que você, homem, fosse o influenciador da sua casa. Porque a palavra líder, muitas das vezes, esconde o que realmente é. Sabe o que é um líder? O líder é um garçom. Sabe o que é um líder? O líder é uma pessoa que vai servir. Sabe o que é um líder? O líder é uma pessoa que vai proteger. Então nós precisamos entender que a condição que Deus nos colocou de influenciadores, de serviçais, de protetores, que tudo isso engloba em um nome simples, que é líder, liderar, não nos dá a condição de viver uma vida de qualquer jeito. Afinal, eu posso chegar para você aqui e falar uma coisa e viver outra. Que poder teria as minhas palavras? E isso é o que é mais evidenciado na nossa casa. Nós vemos muitos e muitos homens sendo uma bênção no trabalho, no jogo de futebol,
na igreja, em um contexto de departamentos, mas em casa não é. E nós podemos sim falar do nosso comportamento na igreja, no mundo, no trabalho, na faculdade, mas hoje Deus nos direcionou para falar sobre família. Então aquilo que nós vamos trazer no nosso coração é para o que você tem que viver na sua casa. Homens, Deus lhe confiou a capacidade de influenciar. Não tem responsabilidade maior. Porque se der errado, a culpa é sua. Diga amém. Amém. Eu vou repetir. As mulheres dizem amém de uma forma mais fácil. Se der errado, sabe o que é um líder? O líder é o seguinte: quando tudo dá certo, todo mundo é campeão. Você vê o time de futebol, o São Paulo, futebol mundo, o melhor time do mundo. O que acontece? Se o São Paulo, que é o único time brasileiro que é campeão mundial, né? Desculpa aí a galera do Palmeiras, mas enfim, foi campeão, quem é que ganha a medalha e o troféu? Todo mundo. Agora, se porventura o São Paulo, que nunca foi, fosse rebaixado, quem era que perdeu o emprego? O líder. Quando tudo dá certo na sua casa, a culpa é de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, sua, da sua esposa e dos seus filhos. Agora, se tudo dá errado, a culpa é sua. Então nós precisamos entender que a posição, o lugar que Deus nos colocou como líderes, não é uma posição qualquer, não é uma condição na qual Deus fala, você vai ser o líder da sua casa, manda na sua mulher. Não. Você já viu Jesus mandando em alguém? Jesus influenciava. Sabe o que Jesus falava? Vá lá e faça como eu estou mandando. Não. Ele falava, vá lá e faça como eu fiz. Se você crer em mim e praticar os meus mandamentos, farão essas coisas que eu estou fazendo. João 14:12. E farão coisas maiores ainda. O líder tem que viver de exemplo. O líder tem que viver fazendo. Isso sou eu. Eu acredito que está pegando aqui na. Deixa eu tirar isso aqui. Né? Aqui assim. Eu vou colocar aqui assim porque eu acho que é o terno que está batendo aqui na antena. Então o líder, isso é distração. Foca nisso não. O líder tem que entender que a posição que ele foi colocada não é para mandar. Você não nasceu para mandar na sua esposa. Você nasceu para influenciar a sua esposa. Sabe o que é um líder bom? É o primeiro a se arrumar dentro de casa, para ir para a igreja. Sabe o que é um líder bom? É o que acorda mais cedo para ir trabalhar. Sabe o que é um líder bom? É o que ensina o filho no caminho. O líder bom não é o que é experiente em mandar. O líder bom é o que é experiente em fazer. Amém? Então quando Paulo, olha a seriedade do casamento. Quando Paulo quer mostrar como é o relacionamento de Deus, de Jesus e a igreja, qual é a instituição que ele usa? O casamento como referência. Nós somos a noiva de Cristo. E Cristo é o quê? O noivo. Então o casamento é uma instituição criada por Deus que tem o poder, definitivamente tem todo o poder de influenciar qualquer nação, povo e reino. Só o que é que está acontecendo? O mundo está gritando uma voz, o mundo está gritando uma situação, o mundo está pintando um quadro e muitas das vezes a igreja está pacífica ao que está ouvindo. Não, a Bíblia fala que somos nós, a igreja que ataca, porque a Bíblia fala que é as portas do inferno que não vão prevalecer contra a igreja. Então nós precisamos entender que o primeiro pilar da minha parte, que eu vou falar, que é para os homens, é que você não é líder para mandar, e sim líder para servir. Diga aí, os homens. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Levanta a mão. Isso. E quem não é casado e convive com a pessoa debaixo do mesmo teto? Segundo a Bíblia, você é casado também. Amém? O que acontece? Você precisa normalizar no cartório, tem advogado, formalizar. Mas sabe como é que funciona o casamento? É quando você se une com sua esposa. Eu preciso explicar como é que isso acontece. Temos frutos aqui nos nossos braços dessa união. Então nós precisamos entender, definitivamente, que temos que nos apartar do poder que é o de líder e nos colocar na posição de ser um líder. Amém? Amém. E ser submissa com um homem assim, que é um exemplo em servir, em fazer, é muito fácil. Amém? Então nós somos
nós somos chamadas, eu coloquei aqui, o primeiro segredo para ser uma boa esposa é ser submissa. Se você no mundo disser as mulheres precisam ser submissas, é um escândalo, porque estamos vivendo uma era de feministas. Mas sabe, nós não fomos chamadas para ser feministas. Amém? Nós somos femininas. Amém? Feminista é uma ideia que o capeta inventou para tirar o poder do homem da família. E isso é uma ideia de Satanás e perigosíssima. A gente vê nos filmes e tudo que está na televisão, né? Não é verdade? Na escola, as pessoas, as crianças, eu estava vendo esses dias, colocando desenhos e a internet, eu não sei dizer exatamente, mas a grande mídia, ela não está para brincadeira. Ela quer realmente destruir tudo que envolve o projeto específico de Deus, que é a família. Então ele vai dizer que a mulher está empoderada, a mulher pode, e realmente, mulher, você pode. Você é capaz, Deus te fez tão capaz que ele te colocou como ajudadora do marido, porque ele sozinho talvez não conseguisse. Mas ele sabe que nós somos capazes. Amém? Então ser submissa não é algo ruim. A gente precisa encarar essa palavra de submissão como ela é realmente, literalmente. É estar sob uma missão. Sabe, o grande segredo dos casamentos eficazes, duradouros, é quando a mulher e o homem sabem exatamente a sua missão dentro de casa. O homem ele foi constituído como cabeça, a mulher foi constituída como ajudadora, auxiliadora. Então, ser submissa não é ser capaz, como eu falei no começo, é você estar honrando e respeitando o seu cônjuge. Ser submissa não é sair por aí, aconteceu algo ruim no casamento, uma briga, um desentendimento, e você correr para a vizinha e contar, tu viu, menina, deixa eu te contar, meu marido fez isso e isso, aí você está desonrando, você está tirando o respeito dele para outra pessoa. Então seja sábia. A Bíblia diz que em Provérbios 14 diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com as suas próprias mãos a derruba. Como assim, Joane? E como é que a gente adquire sabedoria? Sabe? A sabedoria vem por buscar a palavra, né? Se esse é um assunto que te interessa, tem uma série de livros que nos ajuda a como ter um comportamento adequado como esposa. E também pedindo ao Senhor. A Bíblia diz que aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus, que Ele vai dar liberalmente. Então nós precisamos entender que, mulheres, tá? Que nós estamos para ser suporte dos nossos maridos. Amém? Apoiar. Ah, Joane, mas tá bom. Aconteceu uma situação que ele pensa de um jeito e eu penso de outro jeito. Ser submissa não é anular a sua opinião. Pelo contrário, você é uma mulher inteligente. Amém? Diga, eu sou inteligente. Eu penso e eu tenho uma opinião. Amém? Mas é você saber que quem vai tomar a decisão final é o cabeça. Amém? E para que a submissão seja de fato algo firmado na casa, né? Para que Deus ordene a bênção, porque na unidade o Senhor ordena a bênção. Mas para que essa submissão, porque a gente pode ser submissa aparentemente, mas por dentro a gente não sei. É ou não é? É. Então, mas para essa submissão ser efetiva, você precisa aceitar a decisão do seu esposo como se fosse a sua. Eu sei que agora os homens estão felizes, mas sabem, mulheres, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Nós temos um poder de influência muito grande dentro de casa. Sabe que eu ouvi uma vez que a mulher é o termômetro do lar. Se a mulher está bem, toda a casa está bem. O menino está feliz, o marido está sorridente, está tudo bem. Quando a mulher está estressada, meu Deus, está tudo dando errado dentro de casa. E sabe que muitas vezes é assim mesmo? Nós temos esse poder de influência sobre a vida do nosso esposo, sobre a vida dos nossos filhos. Então, com a nossa sabedoria, porque a gente é esperta, a gente se junta com Deus, amém? E a gente vai conversar com o nosso esposo. Mas tudo bem, ele não aceitou a minha opinião, ele quer fazer cumprir a vontade dele. Então, a vontade dele vai prevalecer.
E você vai aceitar essa decisão dele como se fosse sua. Se a decisão fosse sua, você não estava toda satisfeita? Cheia de orgulho dentro de você, tá vendo? Ele acatou minha opinião, pronto. Só vai ser a submissão efetiva dentro de casa quando você aceitar a opinião dele, a decisão dele como se fosse sua. Aí o Senhor vai ordenar a bênção e vocês, no contexto de família, vão desfrutar das bênçãos do Senhor. Mas se for só aparência, Deus é aquele que sonda os corações. Você não tem como esconder do Senhor. Então você precisa aceitar, amém, porque isso foi Deus que decidiu, amém. Homem é o cabeça, a mulher ela é a ajudadora. Você, mulher, tem a influência sobre o esposo, sobre os filhos, mas a decisão final é dele, amém. E eu ia passar logo para o 2 para tu concluir. Ou tu prefere falar e depois eu falo? Eu falo. Tá bom, então fala. Nessa deixa que Joy disse, eu quero dar alguns conselhos para os homens aqui. E eu fiz algumas anotações. Porque uma das características das nossas esposas é que elas falam. E elas falam muito. É muito difícil alguém chegar para mim assim, pastor, e chegar e falar: rapaz, eu tenho um problema em casa. Ué, minha mulher não fala. É difícil. O contrário é verdadeiro, né? Qual é o problema? Rapaz, pastor, eu tenho um problema. Minha mulher fala demais. Sério. Ela deixa de não respirar. Muitas das vezes a mulher, entenda? Então, deixa eu falar. A mulher, ela faz a pergunta, ela mesma responde e aí fica com raiva. Tu vai jogar bola com... Tu vai fazer o quê, sábado? Vai jogar bola dele? Eu sabia, sabe, perto de mim. Ela pergunta, ela responde e ela ainda fica com raiva. Mas aí, quem é o líder da casa? Sobre quem está a autoridade de influenciar? Nossa! E nós entendemos que uma mulher com raiva é uma mulher com raiva, meu amigo. Renan casou recentemente, e aí eu falei: e aí, Renan, a gente conversa muito. E aí eu falei: e aí, como é que tá? Ele falou: rapaz, Clara tá feliz. Eu falei: então sua vida vai muito bem. Porque com a mulher feliz, acabou. Porque se ela tá feliz, você vai jogar uma bola, vai dar um rola, né? Aí vai. Que ó, dar uma rola, para quem não entende, é treinar jiu-jitsu, certo? Você. Então, você vai fazer qualquer coisa, se a mulher está feliz, ela fala: vai, meu amor, quando chegar o músculo está quente. Agora, se ela estiver com raiva, quando você botar o controle que está descarregado, ela esconde para você ficar chamando. E ela deu uma de doida lá dentro de casa sem escutar. Por quê? Porque ela está com raiva. A mulher com raiva, ela perde a audição. Você fala com a mulher quando está com raiva e ela não me responde. Eu não sei o que acontece quando a mulher está com raiva. Ela perde, é incrível. Isso é uma coisa que os estudiosos deveriam estudar. Porque uma mulher com raiva, ela para de escutar. Agora, enquanto ela está feliz da vida, você fala: amor, ela é o que, meu bem? Fala: não, só para fazer um teste. E o que acontece? Nós, que somos os líderes, nós precisamos tomar isso para o nosso lado. Porque se a mulher sabe edificar a casa, Deus não nos fez todo. Ele também nos fez com habilidades. Mas, todavia, contudo, a mulher... Você é o líder. Diga, Antônio: eu sou o líder da minha casa. Eu sou o líder da minha casa. Pronto. Lucas Podendo não. Marcelo, né? Diga: eu sou o líder da minha casa. Pronto. Mas, normalmente, eu vou falar também, para não colocar só vocês eu sou o líder da minha casa. Mas a gente tem que considerar o que a mulher fala. Sabe por quê? Porque normalmente as mulheres são mais inteligentes do que a gente. Acredite. É verdade. Olha, o Chauari, lá na Avenida Brasil, então, pode me ajudar. Estou ajeitando vocês. O que acontece? O homem, quando não dá ouvidos à mulher, ele perde uma coisa que foi projetada por Deus. Acredite, por mais inteligente que você, homem, seja, a sua mulher vai perceber coisas que você não percebe. Ela vai ver coisas que você não vê. Eu estava conversando com um casal aqui na igreja, há umas 3 semanas atrás, e eu falei: eu sei que a nossa igreja precisa crescer em algumas áreas. E é por isso que nós estamos conversando com você, porque você é mulher, e mulher percebe coisas que o homem não percebe. Então, quando você entra em uma igreja, quando você entra em uma escola, quando você entra em uma casa, o homem olha uma coisa, as mulheres olham 1000 coisas. Então é por isso que a mulher fala mais. Porque eu converso com o pastor, por exemplo, a gente conversa muito.
E aí a gente troca ideia de meia hora no WhatsApp, rapidinho. Meia hora eu falo, o pastor do jeito, qual é o jeito? E aí a gente vai falar, fala sobre o eu não acho que baixo do pastor é como baixo melhor. Só isso meia hora, eu falei, porque para mim é importante foi isso, o resto. Porque a gente não consegue guardar, a mulher consegue. A mulher consegue estacionar com o som do carro alto, a gente não consegue. Homem, quando vai estacionar, baixa o volume do carro. É isso aí, mulheres. E o que acontece? Nós, muitas das vezes, perdemos esse plus no casamento. A mulher pode ser mais inteligente do que normalmente é, mas você é o líder. Amém? Mas, para conversar comigo, então. Para conversar comigo, Lucas. Seria inteligente, da nossa parte, considerar a opinião de uma pessoa que vê as coisas melhores do que a gente. E muitas das vezes, obrigado, pastor, por falar assim. E muitas das vezes a gente não considera a opinião de uma pessoa que é mais inteligente do que a gente e a gente quebra a cara. Você entende essa expressão aqui? Quebra a cara. Quando uma mulher fala para você, não ande com essa pessoa que você vai quebrar a cara, acredite, não é praga, é profecia. Vai quebrar a cara. E aí o que acontece? A mulher observa muito, sim. Agora, mulheres, vou abrir um parênteses aqui, não confunda ser uma pessoa observadora com uma pessoa que é curiosa. Efésios, capítulo 5, versículo 10. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. E agora eu vou falar para as mulheres em 2 minutos, para que já possa continuar. As mulheres que têm esse poder de perceber coisas que ninguém percebe. Todos os convidados que estão aqui, não se iludam, eu não prego assim. Eu estou tão educado, eu acho que é o nível máximo de alegria do pastor hoje. Até agora eu já estou pregando uns 10 minutos e ele não mudou para fazer assim. Vocês estão sendo beneficiados hoje. Mas o que acontece? Aprenda a discernir o que é agradável ao Senhor. Mulher tem uma capacidade, uma habilidade dada por Deus de perceber coisas que a gente não percebe. Mas muitas das vezes ela usa isso para o quê? Para o mal. E pastor, como isso acontece? Eu posso usar o exemplo de igreja? Vou usar o exemplo de igreja. A mulher entra para a igreja, tudo que a mulher quer é o quê? Que o marido se converta. Normalmente, as mulheres, não é. As mulheres vão primeiro para a igreja. Depois que as mulheres vão para a igreja, elas se envolvem mais com o Senhor do que os maridos. Quando o homem, são mais diligentes, quando o homem vem a tentar para aceitar Jesus, a mulher já é quase uma missionária. E o que acontece? Aí a mulher vem para a igreja. Deus responde a oração da irmã. E o marido vem para a igreja. E aí o que acontece? Aprendam a decidir o que é agradável ao Senhor. Quando o homem se converte, aceita Jesus, para de fazer as coisas que nós conhecemos que o mundo faz. Ela vem para a igreja e sai com raiva. Ela vem para a igreja e sai falando da voz do pastor. Ela vem para a igreja e sai reclamando da professora do departamento que repreendeu seu filho. Seu filho estava querendo derrubar o departamento lá atrás. É melhor que a professora do departamento repreenda seu filho do que um quadro cair na cabeça dele. Você conhece seu filho, você sabe que ele nessas flores se chega. Porque eu sei como é o meu filho. Esses dias eu fui deixar para ter um filho de 13 e um de 7. Eu fui deixar ele na escola, quando voltou, olha só o que é homem. João chegou, faz a pergunta para ele, falou, Lourenço, você gostou da aula? Ele, não, primeiro dia de aula. Por quê? A professora é nada. Para ver que era chata. Olha só. Aí eu quero abrir, mas não podia, né? Porque ela é uma autoridade. E ela falou, sabe o que é isso, senhor? Ela está confrontando ele. Porque se a gente criar os nossos filhos sem confronto, quem vai confrontar vai ser a polícia. Quem vai confrontar vai ser a medicina. Acredite, se nós não entendemos que existe não, que existe correção, que existem limites, o mundo não vai saber ensinar. E nós precisamos entender que você, mulher, que tem uma habilidade dada por Deus de observar mais as coisas, decidam que é agradável ao Senhor. Quando você chegar em um lugar e você que vê que tem alguma coisa que está faltando, comenta com o teu marido que vai ser agradável ao Senhor. Eu já vi, não estou dando indireta para ninguém não, porque eu cheguei aqui faz 4 meses, mas eu ando dentro de igreja faz 22 anos.
Eu já vi mulheres que entram na igreja bem e saem com raiva, sabe por quê? Porque foram repreendidas por um dia. Sabe por quê? Porque às vezes o pastor não deu um abraço nela. Sabe por quê? Porque não gostou do louvor que tocou. Sabe por quê? Porque o som estava baixo. Sabe por quê? Porque o som estava alto. E o que é que elas fazem? Elas usam o poder de persuasão dado por Deus para fazer o contrário do que a Bíblia fala que é para fazer. Nós precisamos entender que se você é uma auxiliadora, você precisa discernir o que é agradável ao Senhor, porque sobre a sua vida está o poder de influenciar a vida do seu marido. Pare de ser carnal. Pare de levar tudo para o lado natural das coisas. Se alguém não falou com você, existem duas opções. A primeira é que ela não lhe viu, a segunda é que ela não gosta de você. Mas quem morreu por você na cruz não foi ela. E para pensar, é muito difícil uma mulher ter raiva de um homem na igreja. Ela tem raiva da mulher. É uma competição bomba. O sapato, a roupa, a bolsa. Sabe o que é isso? Coisas que não são agradáveis ao Senhor. Nós estamos discernindo, usando o nosso poder de persuasão para levantar questões que vão tirar os nossos maridos da igreja. E aí, quando ele vai para o mundo, para quem é que você liga? Pastor, meu marido brigou comigo, foi para o mundo, só cheguei depois da manhã. Quem foi que tirou ele da igreja? Foi o pastor ou foi você? Fale, não foi, peraí. Quem foi que tirou ele da igreja? Foi o pastor ou foi você? Irmãs, se Deus colocou em vocês uma habilidade para influenciar, decina, isso que ainda falou, o que é agradável ao Senhor. Como é que eu sei o que é agradável ao Senhor? Eu já passei meu tempo, mas eu só vou concluir o meu raciocínio. Tudo que for bom, minha irmã, é o que você deve pensar. Tudo que for perfeito, tudo que for agradável, tudo que for de boa fama, se houver excelência, se houver louvor, é nisso que você deve pensar. Guarda o seu coração, minha irmã. Se alguém vê um vestido igual ao seu, mostra que você tem bom gosto. Fique feliz se o irmão comprou uma sandália nova todo domingo. Nós precisamos entender que enquanto a carne reinar em nossa vida, o Espírito não terá lugar. E as suas palavras, quando saírem as suas palavras da sua boca para influenciar o seu marido, elas não terão poder. Porque nós somos influenciados pelo Espírito Santo e não pela carne. Obrigado, Rafa. Bem? Ele começou falando sobre o poder da influência e que os maridos devem considerar a opinião das mulheres, porque ela é mais observadora, enfim. Que na verdade é, né? Mas ela deixa para eu entrar no meu segundo segredo, que eu coloquei 3 segredos para as mulheres, de ter um casamento feliz. E o meu segundo segredo é: sejam íntimas. E eu estou falando de intimidade emocional e intimidade sexual, intimidade física com seu marido. Aí eu estava pesquisando e eu vi que o homem, para ter intimidade emocional com a sua esposa, ele primeiro tem que ter intimidade física com ela. Já as mulheres, para ter intimidade física com o seu marido, ela precisa ter intimidade emocional primeiro. Ah, mas aí a conta não bate. Isso. Não é? Homem, ele está pronto a qualquer momento. A mulher não. A mulher ela precisa ser conquistada, né? O homem, ele é muito visual. Como é que você está se mostrando para o seu esposo? Será que você está com uma camisa das eleições, um copo na cabeça, suada em casa, ainda mais nesse calor de Foz do Iguaçu? Ou você está com uma roupa normal, né, de ficar em casa, mas está limpa, né, com cheirinho de sabonete ou então de perfume, está com um sorriso nos lábios? Como é que está? Como é que você tem se apresentado para o seu esposo? Porque homem, ele é visual. E mulher, ela é auditiva. Então, homens, o que é que você tem dito às suas mulheres? Vocês têm falado palavras amáveis, gestos afetuosos,
Ou você trata ela com um cavalo batizado, vocês entendem essa expressão? Cavalo batizado? Uma pessoa grossa, grosseira, você está tratando grosseiramente sua esposa no dia a dia e de noite você vai querer uma mulher, né? Feliz e satisfeita. Sabe quantas vezes você vai ter? Nunca. Sabe, uma vez eu ouvi uma frase que diz assim: a mulher é como se fosse um banco. Você precisa fazer depósitos diários para poder sacar à noite. Se você não tem atitudes afetuosas durante o dia, palavras afetuosas, amáveis, atitudes que possa demonstrar amor, carinho, respeito, ela vai perder completamente a admiração por você, homens. A mulher, ela nasceu para admirar o seu esposo, mas ela só admira homens que têm essas atitudes que eu falei, que sabem falar com sua esposa, que sabem tratá-la com respeito. Não é porque ele é o cabeça do lar, que ele é o chefe da casa, que ele pode destratar, que ele pode não considerar ela. Não, pelo contrário, é porque, como ele falou, o chefe tem que ser o exemplo. E sabe que essa área sexual no casamento ela é muito importante. E se ela não for tratada com o devido respeito, ela pode acabar com um relacionamento. Sabe que já saiu uma pesquisa dizendo que uma das causas de maior que causa a separação dos casamentos, uma é a financeira, né? Quando está tendo uma crise financeira, e a segunda é a incompatibilidade na cama. Ah, Joane, mas só que eu sou crente, eu tenho que ser assim? Você tem que ser assim, você tem que estar disponível para o seu esposo. Olha, peraí, eu tô aqui. Eu estou falando sério. Não, amém? Eu não escutei não. Eu queria... Todos os homens aqui queriam ouvir isso de novo, é o que tu disseste. E como foi que eu disse? Que eu já esqueci. Não, mas eu não esqueci não, é que eu disse que as mulheres têm que ser disponíveis para... Isso, a Bíblia fala, vamos abrir lá? Não está filmando? A Bíblia fala... 1 Coríntios 7, 3 e 4. Por favor, Clarinha, coloca aí. 1 Coríntios 7, 3. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais. Sabe que a gente casa já devendo ao cônjuge. Isso. A gente casa já com um débito na conta. Qual é o débito? É satisfação sexual mesmo. É amar o seu marido com palavras, atitudes e sexualmente. Eu não estou falando aqui, não é para gerar desconforto, constrangimento. Não, isso é um assunto sério e precisa ser tratado na igreja. Isso. Amém? Porque uma família forte é uma igreja forte. Isso. E se você abrir uma brecha nessa área, Satanás ele está procurando uma brechinha do tamanho de um grão de arroz para poder causar uma destruição na sua família. Então a gente está aqui justamente para tapar as brechas. Amém? Então o marido deve cumprir os seus deveres conjugais. Veja que o texto bíblico começa com o marido. É um exemplo. Amém? Para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. 4. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Amém? É verdade. Nós nos casamos, normalmente, quando éramos jovens, quando a gente casa pensando em quê? Namorar. Em namorar, não é? A gente casou, a gente seguiu todos os padrões bíblicos, casamos sem ter contato físico, mas a gente casa com essa expectativa. Mas se você, amado irmão, esposo da sua esposa, se você não trata sua esposa com carinho, com palavras amáveis, com gestos afetuosos, atitudes que correspondam às suas palavras, sua mulher ela não vai estar disponível. E outra coisa, o ato sexual ele precisa ser prazeroso para os dois. A mulher ela pode até cumprir, porque
ela é obediente a Deus, é temente ao Senhor. Mas de que vale para o casal só um se satisfazer? Isso. Homens, se coloquem no lugar da sua esposa. Ela precisa gostar. Sabe, sexo é bom, é maravilhoso. Foi um plus que Deus deu no casamento. Foi um presente, é a cerejinha do bolo. Então a gente precisa desfrutar desse momento da melhor forma possível. Sabe, uma vez eu li uma pesquisa, foi uma pesquisa que fizeram, que o homem ele pensa em sexo 33 vezes até o meio-dia. Eu acho que essa pesquisa que foi feita não foi com brasileiro. Porque 33 vezes. Até meio-dia. Até meio-dia. Isso, 33 Até vezes. meio-dia. Até meio-dia. E a mulher, ela pensa em sexo 3 vezes. Quando chegou no final do dia, ela contabilizou 3 vezes que ela pensou. Aí você pode dizer, mas Joane, veja só, você começou dizendo que Deus pega duas pessoas diferentes, personalidades diferentes, gosto diferente, temperamento diferente, né? Bota dentro de uma casa. E falou também que o homem, primeiro, para ter uma conexão emocional com sua esposa, precisa ter uma conexão física, e a mulher, o oposto, para ter uma conexão física, ela precisa de uma conexão emocional. Então, você realmente não está falando que casamento é algo que funciona. Sabe? Para funcionar de fato e de verdade um casamento, é preciso ter comunicação. Amém? O homem, ele vai querer se relacionar fisicamente com sua esposa, se deixar, isso é uma média, diz que uma média dos casais é de 3 a 4 vezes, não, de 2 a 3 vezes por semana. Tem homens que querem mais, tem homens que querem menos, tem mulheres que querem mais, tem mulheres que querem menos. Não existe não é uma receita de bolo, amém? Mas vocês precisam, nós precisamos, você com seu esposo, eu com o meu, sentar e discutir esse assunto. Então pronto, todo mundo. Não sei. Não é para voltar aqui pela frente. Ah, sim, agora. Me voy a sentar porque digo muy lógico, pero me encanta mucho esto. Soy extranjero. Pero para Dios no. Pode ser, tá obrigado. El otro domingo vuelvo a regresar. Tá certo. Um abraço. Necesito que hagan una oración porque no quieren. Agora a gente não pode. O Carmelo, ajuda ele aqui, por favor. O Carmelo vai orar para o senhor. E ele é paraguaio, ele vai entender perfeitamente. Sabe que las personas como yo, Isso. ¿verdad? O Carmelo pode acompanhar ele. No aceptan personas ya de 61 años a trabajar. Y yo soy un de trabajo. Ele vai orar pelo senhor. E um abraço. Amém. Sim, daqui ele não está falando. Sim. Obrigado. Amém. Um abraço. Então, continuando o que eu estava falando, é preciso sentar e conversar sobre esse assunto, porque muitas vezes esse assunto é um tabu dentro de casa. Então, a mulher não conversa sobre isso, o homem pensa, ele pensa que está sabendo o que a mulher está pensando, mas na verdade ele não sabe. E do mesmo jeito a mulher. Então, você precisa dizer do jeito que você gosta, como é agradável para você. Ele vai te escutar, porque ele considera a sua opinião. E ele vai dizer como ele gosta e como é bom para ele. Se mesmo assim houver uma incompatibilidade, vocês precisam chegar num denominador comum. O que é acordado não sai caro. Amém? Então precisa entender que existe a diferença de um homem e de uma mulher. É fato. Isso já saiu nas pesquisas científicas. Mas para que funcione, nós precisamos buscar ao Senhor em primeiro lugar e depois sentar e conversar. Comunicação é tudo. Amém? Amém. Amém. E nessa área na qual os homens são tão influenciados, acredite em irmãos, nós, representando os homens, não vamos escolher palavras. Isso define muito da nossa vida. É muito, vou repetir, muito importante para um homem ter esse lado sexual resolvido.
Porque se você... E agora eu quero falar para os homens que estão aqui, que muitas das vezes são tentados e se acham impuros. A Bíblia fala que Jesus Cristo foi levado pelo Espírito. Por quem? Pelo Espírito. Repita, pelo Espírito. Ele foi só? Não. Ele foi levado. O que é ser levado? Eu vou usar o Antônio, está filmando aí, Antônio? O ser levado é isso aqui, ó. Isso é ser levado. Vai só. Andar só. Ele foi levado pelo Espírito para onde? Para o deserto. Para fazer o quê? Isso, obrigado, Henrique, para ser tentado. Mateus 4, eu sei dessa história. Foi o que aconteceu. 40 dias Jesus ficou jejuando e orando. Amém? O que foi que aconteceu com Jesus quando ele abriu a boca? Na necessidade de Jesus. Nós estamos falando de Jesus, minha gente. Nós estamos falando de Jesus. Na necessidade de Jesus. Enquanto Jesus estava calado, enquanto Jesus estava orando, enquanto Jesus estava jejuando, Jesus já era Jesus. Passou 40 dias se consagrando. Quando ele abre a boca e fala que tem fome, quem aparece? O diabo com uma sugestão. E você acha que com o seu marido vai ser diferente? E você acha, marido, que com a gente vai ser diferente? Não vai ser. A Bíblia fala que o diabo, o inimigo das nossas almas, está ao nosso derredor, buscando quem ele possa tragar. Já que os homens são completamente dependentes disso, vulneráveis a isso, e são influenciados por isso, as mulheres precisam atentar para isso. Mas, como a minha parte, não é falar das mulheres, que eu já quebrei um protocolo antes falando, nós precisamos entender, homens, que nós, como somos líderes da nossa casa, nós podemos influenciar nessa questão também. Por quê? Para pensar. Quando você queria conquistar sua esposa, como você era? Ia para a casa da sua esposa hoje, que era sua namorada, você comprava uma pastilha House quando estava com dinheiro. Quando estava lisa era o Frigete, que era mais barato. Mas comprava. E se tivesse difícil mesmo, era aquelas verguinhas. Mas comprava. Mandava mensagem para ela, SMS de manhã. Bom dia, é o quê? Não, só estou dizendo, passando para que lembrei de você. E ela falou, lembrou de mim? Não, melhor. Como é que eu vou lembrar de alguém que eu não esqueça? Isso é no começo do namoro, noivado, casamento, no começo do casamento também. Isso acontece. E aí nós queremos usar o texto bíblico de 1 Coríntios 7, versículo 4, por favor. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo. Está na Bíblia? Tá. Mas como é ruim você perceber que a sua mulher está tendo relação sexual com você só porque ela está cumprindo a Bíblia. Meu irmão, conquiste sua mulher todos os dias. Quando o João começou a falar sobre isso, logo no começo do casamento, eu entendi que ela disse o seguinte: olha, o sexo para a mulher começa pela manhã. Eu falei, falei, massa. Aí no outro dia, quando eu acordei, ela falou, é hoje, né? Ela disse, não é assim não, você vai falando, influenciando. Aí eu falei, beleza, porque para mim começa de manhã já lembrando. Né? E quando eu acordei, que abri o olho, botei a mão na perna, ela assim, falou, é hoje, né? Tudo certo, tá hoje, né? Não vai mudar hoje não, hoje dá certo, né? Mas não é isso. Sabe o que é? Eu lembro de uma história engraçada, mas eu vou contar aqui, só tem adulto nesse lugar. E a criança que tem não escuta ainda, ela não sabe ainda o que nós estamos falando, não entende nada. E um homem saiu com sua mulher lá em Porto de Galinha. E quando ele estava lá em Porto de Galinha, ele viu uma loja que tem muito em Porto de Galinha vendendo biquíni, maiô, roupa de banho. E a mulher falou, eita amor, vamos comprar um biquíni desse para mim? Ele, pra quê? Para botar na máquina de lavar, que não está parecendo uma máquina de lavar. Aí quando foi de noite, um homem chega para ela e cutuca ela assim e fala, vamos botar essa máquina de lavar para funcionar. Qual foi a resposta da irmã? Pouca roupa assim você lava na mão. Foi boa, não? Essa foi boa. Essa foi da rasquinha. Pouca roupa lava na mão. Sabe o que nós precisamos entender, homens? Que uma mulher, por mais que você esteja casado com ela há 30, 40 anos, ela continuará a ser uma dama. Você vai precisar continuar a cortejar. Surpreenda sua esposa positivamente. Porque muitas das vezes os homens parecem a arca de Noé. Sabe o que aconteceu na arca de Noé? Quando a arca de Noé, a água baixou e ela abriu as portas e ninguém sabia qual era o bicho que saiu lá dentro. Mulher precisa ser conquistada. Você, como líder,
Você precisa ter, você é obrigado a ter a admiração dos seus subordinados. Obrigado. Quer ter uma equipe de louvor top, Renan? Seja um exemplo. Quer ter uma mulher que entre na cama? Seja um cortejador, seja um bom ano. Nós estamos falando para casar, você quer ver? Não se escandalize não, porque se a palavra não lavar a nossa alma nessa questão, o mundo é que não vai. Nós vemos mulheres tristes, que não têm um orgasmo. Por quê? Porque o homem é egoísta, só pensa nele. Meu irmão, a mulher gosta de papo, de conversa. Eu sei que às vezes a gente está cansado, mas foi assim que Deus fez elas, reclama com ele. Então você tem que usar todos os atributos que Deus lhe deu para conquistar sua esposa. Não é conquistar só no dia que casou lá, dia 28 de 2013, de agosto, 25. Não, 25 é da onda sábado. Por isso que a Bíblia fala que tem que perdoar, irmão. Poxa, dia 25, e esses dois estavam lá. Você que pensa que a gente se conhecia esses dias? Dia 25 de agosto de 2013, chega. O responsável pelo casamento aqui. A gente estava lá, apagado. E eu disse a minha mulher, porque metade de mim é amor. E a outra metade também. Agora cumpra o que você disse. Cumpra. Sabe o que é amar? É surpreender. Sabe o que é amar? É assistir. Sabe o que é amar? Influenciar. Você não quer uma mulher amorosa, então influencie. Sabe o que a mulher gosta? A mulher gosta de andar, a mulher gosta de sair, a mulher gosta de falar, a mulher gosta de gastar, a mulher gosta de ser considerada, a mulher gosta de ser cortejada. Então você vai ter que fazer essas coisas para que essa mulher esteja feliz. E com glória a Deus, mulheres. Não é, eu estou pregando também. Faço com mais, aleluia. Então nós precisamos usar a condição que Deus nos colocou de líderes da nossa casa para influenciar a nossa vida, da nossa esposa. Porque se a nossa esposa não está querendo se relacionar conosco, a culpa é nossa. Eu fico arretado com o que eu vejo na... Fala Jeová, foi? A senhora disse, que eu fiz esse vídeo. Aí, a senhora pode repetir, por favor? Fala Jeová. A culpa é nossa. Eu comecei falando isso. Homens de Deus, pelo amor de Deus, você casou com uma mulher que se importa com o cheiro. Olha que coisa simples. Cheiro. Para uma mulher, o que ela sente, o cheiro que ela sente, lembra? Em 1992, quando tu dissesse que ia casar comigo, tu estava com aquele perfume homem.com do Boticário. E agora, depois de 40 anos de casado, o camarada de mãe quer tomar. E aí quer que a mulher, você não tem autoridade sobre o seu corpo. Mas acredite, você também não tem autoridade sobre o seu. Porque seu corpo também é a sua mulher. Ou seja, eu sou mulher mandando o seu corpo. Olha, aí, tem que acontecer isso. Não, tem que acontecer isso. Senão não era culto. O pastor tem que mandar falar devagar e mais baixo. Porque senão não é culto. Nós precisamos entender que ela vai ser influenciada por nós. Então, se você quer uma mulher animada, perfumezinho, cabelinho na régua, barbinha bem feita, escova os dentes, vai dizer, né? Toma banho, umas cuequinhas arrumadas. A mulher vai muito pelo que escuta, acredito, meu irmão. Cuequinha arrumada. No Paraguai, é 4 cuecas por 10 pontos. Dá para trocar as cuecas, você não vai quebrar se você trocar suas cuecas, não. Se ajeite, né? Você chega e aquele tempo de coronel, que você olha para a mulher e fala, essa mulher que eu vou usar, isso passou. A sua mulher é templo e morada do Espírito Santo. Considere ela como uma joia preciosa. Ninguém trata uma joia preciosa de todo jeito, não. Eu posso pegar esse relógio aqui que foi R$189 na C&A e comprei 10 vezes R$89,90, 18,19 e jogar para todo canto. Agora, se fosse um Rolex, você casou com Cássio ou com Rolex? Quem é sua esposa para você? Sabe quem é sua esposa para você? É a forma como você a trata. Isso define quem é sua esposa. Mas agora, você está trazendo peso para mim, não.
Eu estou trazendo arrependimento. Porque essa mulher vê a forma como você a trata por muitos anos e ainda continua com você, se possível, aqui do lado de fora. Meu irmão, se cuide. Se organize. Seja pontual, trate bem. Cuide do seu corpo, que também é dentro do Espírito Santo. Cuide do corpo da sua esposa. Cuide dela, ajeite. Quando ela falar, olha, eu preciso de uma sandália, ela está precisando. E aí você entende o que é que você está vivendo. Se você estiver vivendo em uma condição que estiver mais folgado, você for considerado garezo. Cadê a mulher? Mas se tiver um pouquinho mais apertado, vai lá no Paraguai que acha que 40 pontos também. Irmãs, sejam criativas. Existem momentos e momentos. Tem tempo que o cara está folgado, eu compro uma bolsa da camisa da família, mas tem dia que vai ter que comprar uma bolsa da C&A. Mas compra, meu irmão, ajeita. Se importa, porque se fosse muitas das vezes, se fosse para comprar uma camisa do Goku, tu comprava. Marcelo. Para homem, o homem pega o dinheiro e ele fala, rapaz, qual videogame que eu vou comprar? A gente precisa entender que mulher tem que ser conquistada todos os dias. E se você conquistar a sua esposa todos os dias, nós vamos conseguir aumentar a probabilidade do que a gente gosta. Porque homem, irmãs, homem não pensa em coisa de saque, né? Esse negócio aí de 33 vezes até meu dia, eu acho que isso aí são os europeus que gostam muito. Brasileiro, a gente é nordestina arretada, não tem que pegar nem cuscuz. Com nós, tá lá o tempo feito macaxeira. 33 vezes por hora, né, Marcelo? É uma menina bichinha que tá na cabeça da gente. Aí não tem mais não. É verdade. Irmã, se a senhora tem um homem que não gosta muito, ore, pelo amor de Deus. A senhora observa. Quando ele chegar na igreja, se quando ele for cantar, a resposta é, e ele fizer assim, amém. Agora se ele fizer assim. Tem problema. Tem problema. Nós precisamos influenciar em tudo. Diga tudo. Tudo. Eu sou líder em tudo. Eu sou líder em tudo. Ame a sua esposa e ela vai ter prazer em te escutar. E ela vai ter prazer em andar com você. E ela vai ter prazer de ir no Paraguai. Ela queria comprar uma arezo, mas ela vai com prazer no Paraguai, porque ela fala, não, eu não entendo, relaxa, a cidade de 40 reais serve, porque vale mais o seu amor por mim do que os 40 reais de uma cidade. Mas muitas das vezes a gente não estamos dando nem 40 reais na cidade e não estamos andando em amor. Andar em amor é o tema da nossa administração. Sempre falamos isso na igreja, mas você precisa entender que você precisa andar em amor com a sua esposa também. Não é só com o pastor da igreja, não. Não é só com o membro da igreja, não. Respeitar primeiro de casa, porque senão somos piores do que os infiéis. Aleluia. E ele estava falando, né, de conquistar a esposa. Sabe, a Bíblia diz que que o homem precisa amar sua esposa como Cristo amou a igreja. O amor sacrificial. Isso, o amor sacrificial. O que é o amor sacrificial? É o amor que se entrega. Sabe, o amor sacrificial é muito importante para o casamento. É o homem que defende, sabe, que ele toma a frente para defender a esposa, os filhos, mas tem o amor romântico. E é esse amor romântico que faz florescer o casamento. E não é você gastar milhões de dinheiro no jantar, em alguma coisa. Não, é você ter palavras amáveis. Isso foi só para a gente entender que o amor sacrificial é importante, é o fundamento. Mas o amor romântico, aquele que o homem se importa, dá um cheiro, dá um bombom, né? Manda mensagem, me lembrei de você, traz um sonho da padaria, porque você é meu sonho. Isso é o amor romântico e isso faz florescer o casamento. Amém? O terceiro e último segredo para as mulheres de ter um casamento feliz é o perdão. Amém? O perdão, ele é libertador. Sabe? Quando você entende que você nasceu para viver bem com a pessoa que está do seu lado, você vai viver plenamente, porque é libertador. O perdão, a falta de perdão é como uma pedra dentro do sapato. Eu não sei se você já andou com uma pedra dentro do sapato,
mas você até consegue andar, mas incomoda. Você sabe que tem alguma coisa estranha, e é a falta de perdão. Amém? Então, às vezes, o seu cônjuge vai se comportar de um jeito que você não esperava. Sabe que é outra coisa que as mulheres geram muita expectativa. E o homem também gera, né? O ser humano, na verdade, ele gera muita expectativa no comportamento do outro. Às vezes o comportamento do outro vai fazer com que eu me comporte de uma forma ou de outra. Mas sabe que nós precisamos colocar nossas expectativas no Senhor. E seguir a palavra para que a gente possa andar em amor com o nosso cônjuge. E andar em amor também é perdoar. Amém? Eu queria que Clarinha colocasse, por favor, Eclesiastes 3:13. Por favor. Porque aí é mais rápido. Eclesiastes 3:13. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho, não. Eclesiastes não, perdão. Colossenses 3:13, desculpa. Suportem-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. Amém? A gente precisa suportar mesmo. Você quer que seu casamento seja duradouro, seja feliz? Amém? Então a gente tem que aprender a suportar, a ser apoio. Sabe, tem dia que eu não vou estar bem. É normal, tem um dia mal, tem dia que a gente acorda, principalmente mulher, que é cheia de hormônio, né? Tem dia que a gente está naqueles dias mesmo, de estar estressado, e uma fagulha de qualquer coisa já lhe estressa. Sabe, ele precisa andar em amor comigo, me perdoar, e vai ter dias que ele não vai estar bem. Vai ter dias que ele vai ter um problema para resolver, uma situação que ele queria muito que acontecesse, não aconteceu, ele vai estar chateado. E a gente precisa considerar, amém? Não é porque ele não está bem hoje que ele é uma pessoa ruim. Não é porque eu estou mal hoje que eu sou uma pessoa ruim. A gente tem que aprender a conviver com as diferenças. Amém? E a perdoar mesmo. Ah, Júlio, você está falando disso, mas você não sabe o que meu marido fez comigo. A Bíblia diz que tem que perdoar. Amém? Perdoar é libertador. Amém? Lá em Mateus, queria que abrisse ele, Mateus 18. Aleluia. Fala sobre uma parábola que Jesus falou, que é a parábola do servo impiedoso. Sabe, essa parábola, ela é bem grande e a gente não tem tempo para ler, mas fala de um rei que tinha um servo, que esse servo devia muito dinheiro para o rei. E ele queria acertar as contas naquele momento, e ele começou a chamar, e disse, chama o servo tal. Quando disse, olha, você está me devendo muito dinheiro, e eu preciso que você me pague. E o servo disse, olha, Senhor, tenha paciência comigo, porque eu não tenho dinheiro, mas eu vou pagar. E o rei disse, então tá bom, eu vou perdoar essa dívida. Vai embora, e aquele rei perdoou a dívida daquele servo. Aí logo em seguida, quando o servo saiu da presença do rei, ele se encontrou com um conservo dele. E esse conservo lhe devia uma quantia pequena. E o que foi que ele fez? Ele saiu cobrando impetuosamente, estrangulando o rapaz. Olha, me paga, eu estou precisando desse dinheiro urgentemente. E os outros servos estavam vendo aquilo. E eles disseram, mas não é justo. O rei perdoou uma dívida milionária desse rapaz e ele está cobrando esse pouquinho desse servo dele. Aí foram correr lá para o rei e disseram, olha, aquele homem que o senhor perdoou a dívida, ele está cobrando o servo dele. E o rei chamou esse rapaz à presença e faz, como é que eu te perdoo uma dívida milionária e você não perdoa a dívida do seu servo, que é uma dívida insignificante? Sabe o que é que você merece? Você merece estar na presença dos... Como é que diz a Bíblia aqui? Servo mau, cancelei toda a sua dívida. Isso é o rei dizendo, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você.
irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. No 35 diz assim: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Sabe, quando nós guardamos uma mágoa, quando a gente não libera perdão para o outro, a gente está chamando o juízo de Deus para nós. Como foi que Jesus nos ensinou a orar? Que a gente precisa perdoar aos nossos ofensores, né? Para que Deus nos perdoe. Então, se a gente não libera perdão, como é que a gente pode receber o perdão de Deus por nós? Então, para que suas orações não sejam impedidas, para que você... Porque a Bíblia fala que a oração... Aliás, a Bíblia fala que a falta de perdão faz com que Deus não ouça as nossas orações. Então, para que as nossas orações não nasçam mortas, nós precisamos liberar perdão ao nosso cônjuge. Amém? Então, andemos em amor com o nosso cônjuge. O que ele fez foi grave demais. Mas você deve perdão. Jesus disse que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Não é? Ou seja, em um dia, né? Em um dia. Que nós precisamos andar em perdão mesmo, porque nós somos imitadores de Cristo. Amém? Não, se alguém fez algo mal, libere perdão e esqueça. Olha, perdão não é você esquecer do acontecido. Amém? O nome disso é amnésia. Perdão é você não considerar isso. É não lhe machucar mais. É lembrar e não sofrer. Isso, é lembrar e não sofrer. Você lembra do episódio, mas você já liberou perdão no seu coração. É fácil? Não, mas peça ajuda ao Espírito Santo. O Espírito Santo é nosso ajudador, ele é nosso amigo, ele está pronto para te ajudar em todos os momentos, em todas as áreas da nossa vida. Então, libere perdão, ande livremente. Quem não perdoa é como se estivesse carregando uma pedra pesada. E quando mergulha no mar, é afundado junto com a pedra. Então, não seja morto, não seja parado, com seus sonhos parados por conta da falta de perdão. E principalmente com seu cônjuge. Porque eu tenho certeza que você casou amando ele. Amém? Então, libere perdão, corra a sua carreira felizmente e prove das bênçãos de Deus na sua vida, dentro da sua família, no seu casamento. Não fique presa. Não fique presa por pensamento. Sabe, o diabo ele vai lançar setas mesmo para nos lembrar esses episódios que aconteceram, que nos feriram. Sabe, mas você tem que ser mais esperto que o diabo. Ei, você é um derrotado. Sabe qual é o teu futuro, diabo? Você já perdeu. E eu em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedora. Para trás de mim. E você avança para o seu alvo. Amém? Amém. Aleluia. Nós vamos encerrar agora. Você pode ficar de pé para parecer que está acabando, igual você subir a fala. Renan, que é o mais jovem dos casados aqui, por favor, você pode tocar um teclado ali e cantar um pouco da música. Fica ali, faz o que quiser. Mas, João falou uma palavra agora que eu nunca imaginei que eu iria falar isso agora. Ela falou que você precisa ser mais esperto que o diabo. E mais esperto que o diabo é um tema de um livro, que é um best-seller, vendeu mais de 50 milhões de cópias pelo mundo. E sabe qual é a síntese desse livro? É você não ser dominado por nada. Quando você é mais esperto que o diabo? Quando nada mais te domina. Quando você é livre de verdade. Eu já li esse livro. Não é um livro evangélico. Não é um livro criado por um crente. Pode ser criado, seja crente. Mas não é um livro sagrado, um livro livre. Feito os livros que nós costumamos ler. Mas ele ensina, baseado nesse livro, por que fumar é pecado. Olha que massa. Que aí, se você quiser descobrir, você vem para a próxima meditação também. Mas nós já temos tempo, mas o que consiste o ser mais esperto que o diabo? É quando você não é dominado por nenhum sentimento. É quando você não é influenciado por nenhum sentimento. É quando o que fizeram com você não te define. É quando o que fizeram com você não te entristece mais. Se alguém gosta de você ou não, isso não te afeta, não te ataca. Mas quando estamos falando de marido e mulher, eu queria que alguém desligasse essas luzes. E eu quero que ele toque alguma coisa e se ele quiser cantar, ele canta o refrão dessa música. E eu quero que você olhe para sua esposa
E olhe para o seu marido, se seu cônjuge não tiver, doutor, desliga esse negócio aqui.